E o gibizinho do eliminado de hoje é do... Ah, vocês viram no título do vídeo, né? É do Senegal, porra. É isso, mais um eliminado do Grupo A. Senegal, país africano. Tem produção de quadrinhos no Senegal? E a resposta é... Sim, nós temos! E é bem legal, não é nada tímido, é uma produção boa, é uma produção encorpada, que vem evoluindo gradativamente e tem um futuro brilhante. Então vamos lá, brincadeirinha de sempre, vamos tentar encontrar algum tipo de arte, alguma representação artística que a gente consiga puxar algum elemento aqui e ali que fala, ó, há chance, há possibilidade. Foi a inspiração? Ninguém sabe, mas que tem relações aqui e ali, tem. E é arte na madeira, arte talhada em madeira. Tem algumas peças artísticas senegalesas na madeira que tem divisão em quadros, tem personagens, de certa forma, recorrente. Então, assim, dá pra linkar fácil, dá pra gente fazer um bem bolado aqui e colocar essa pontinha de relação com o passado e com o presente e com o futuro também do quadrinho senegalês. Produções em madeira no Senegal é muito comum até hoje, né? Esse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é mais recente, mas é algo que antigamente era feito, né? Confecções de máscara também no Senegal é muito comum, então assim, eles têm uma relação bem próxima com a madeira, né? O talhar da madeira. E ao contrário de outros que é tipo no pano, tapeçaria, é na madeira mesmo, pá, bruto, no cinzel, plef, quadrinho, apesar de não ser quadrinho, né, tem que deixar isso bem claro. E a história, né, do Senegal é, assim, país africano, né, sofreu, e sofreu muito. Ele foi colonizado por ingleses, por franceses, por holandeses, e só foi ter sua independência em 60. Então, nesse interim, o país que colonizava ele antes de ser independente, trazia, né, importava, né? Não importar porque eles estão pegando o produto deles e levando para uma região que é deles até então, mas enfim, quadrinhos europeus eram levados, quadrinhos, jornais, né, formas de arte assim, europeias foram levadas para o Senegal. Isso de certa maneira contribuiu para a produção vindoura de quadrinhos. Pós-independência, os quadrinhos que viriam a surgir posteriores à independência, posteriores aos anos 60, né, 1960 mais especificamente, tinha sim essa relação, tinha sim influência, né, do quadrinho francês, mais precisamente do franco-belga. E a gente vai ver quando eu for falar dos quadrinhos senegaleses, muitos quadrinhos que têm um estilo de arte muito parecido com os quadrinhos franco-belgas. Porém, 10 anos antes, em 1950, tinha o jornal Ecos do Senegal, que era um jornal que tinha charges, que tinha um teor satírico, um teor de comédia e crítica social, né? E alguns artistas começaram, vários deles não trabalharam com quadrinhos depois, mas bastante começou a sua carreira de chargista, né? Nesse jornal, mais especificamente. Então, dentro do jornal, a gente conseguia ter imagens que usavam elementos do quadrinho, algumas charges com balão de fala, algumas charges que tinham duas cenas, né? Uma aqui, uma ali, que dá pra gente colocar um lance meio de quadrinho no meio, né? Apesar de, novamente, não ser pensado para ser um quadrinho, né? Já tem formas da gente fazer uma correlaçãozinha assim interessante. Entre 61 e 70, no jornal Le Soleil, publica uma série chamada Dakar Martin, de Amadou Gueye e Senin Dian Diop, que era o responsável pelo desenho. Fez bastante sucesso, né? Durou 9 anos as tiras recorrentes no jornal. Infelizmente, eu acho que não tem fotos, pelo menos eu não encontrei nenhuma foto assim sobre esse quadrinho, mas ele tá, se você for fazer uma pesquisa da história dos quadrinhos do Senegal, o nome, esse título aparece em várias fontes, então acredito que tenha sido uma pena não ter imagem, mas foi bastante influente, né? Agora vamos para algo que eu já tenho imagem. Em 77 é publicado a revista Maxureja Gay, por Ibrahima Mbeng nos roteiros, né? E os desenhos por Alpha Wali Diallo. E o que era essa série? Era o seguinte,
existia um programa de rádio feito pelo próprio Mebeng, que era ele contando histórias, né, várias coisas que aconteciam assim. E aí essa revista eram adaptações desse programa de rádio, né? Então era a versão quadrinizada desses programas de rádio apresentados pelo Mebeng. E em 1978 surge a revista Bigolo, que foi um fenômeno, vendeu 5 mil exemplares, a média, né? 5 mil exemplares, mas infelizmente durou 3 edições. Por quê? Ninguém sabe. Mas também a gente pode tentar entrar numa explicação, porque assim, verba, dinheiro injetado, essas coisas, não eram muito. Ainda mais num país que não é rico, né, como o Senegal. Então, a grana era investida em outras coisas. Então, a população também não tinha como arcar, dependendo do tipo de publicação, porque, né, supérfluo. O gibi é supérfluo, não é importante, podemos dizer assim, para uma família, para uma pessoa que tem que decidir em comer, comprar coisas para manutenção da família ou um quadrinho, sabe? Então, muito dessas produções não durou muito por conta disso. Mas também repressões eram comuns e provavelmente foi afetado por isso. Em 83 é publicada uma série que faz bastante sucesso, né? Aziz, o Repórter. Né? Ele teve a revista própria e era uma história aventuresca, assim, as aventuras do Aziz em diversos locais do mundo e propriamente do Senegal também, lidando com diversas situações, né? Então você consegue achar bastante foto dos quadrinhos, né, do Aziz, o Repórter, pela internet. E foi assim, foi bastante, não vou dizer bastante, mas foi bem conhecido, foi bem quisto, né? Só que depois de alguns anos surge um personagem que dá uma rasteira das boas no Aziz, o Repórter, que é o Gurgulu. Finalzinho dos anos 80, Tete Fons cria o Gurgulu. E esse personagem ele acaba se tornando meio que o herói nacional do Senegal, porque era um personagem muito safo, muito cheio de guerigueri, assim, né? Pulava cerca, pegava todo mundo da vila, queria ganhar dinheiro e tudo mais. Era um cara safo, o Gurgulu era um cara safo. Então ele foi publicado por muito tempo, ele surgiu no jornal satírico, né, o Le Cafard Libéré, só que rapidinho ele consegue uma revista própria. Sério, uma revista própria só do Gurgulu. E ó, alegria. Sério, você jogar o Gurgulu assim, vai parecer um personagem muito legal, ele, muito bem feito, assim, o estilo, né, do personagem virou um fenômeno, cara. Virou um fenômeno. Eu acho muito legal quando essas coisas acontecem, do quadrinho ser tão influente naquela cultura, que ele meio que sai daquilo ali. Ele vira um herói nacional, ou fazem uma estátua pra ele em algum lugar, ou fazem um prêmio com o nome dele, o nome do autor. Eu acho isso muito foda. E rolou no Senegal. Não tão assim de fazer estátua e tudo mais, mas o Gurgulu se tornou um herói nacional, se tornou um símbolo do país e veio de páginas de quadrinho. Isso é muito legal, ainda mais um país africano que a gente vê no continente africano que tem produções de quadrinho, mas não é tão assim investida, sabe? É meio esquecido, o resto do mundo esquece, mas é uma coisa muito rica ali. E saber que dentro desse lugar a gente não tem tanto conhecimento porque não chega tanta informação pra gente, há um personagem tão influente dessa forma, tão influente quanto o Tintin é pra Bélgica, ou o Asterix é pra França, ou a Turma da Mônica e o Brasil, no Senegal, cara. Isso é muito legal, isso é muito louco. No Senegal, muito legal. É muito doido. Gibi é muito foda por causa disso, cara. E no vídeo da Polônia tem um caso muito parecido, então aguardem quando a Polônia for eliminada, que não deve demorar muito. Vocês vão ver sobre esse gibi, cara, muito legal. Mas enfim, vamos voltar pro Senegal. Em 93 surge uma revista voltada para as crianças chamada Gune I, que era voltada exclusivamente para alfabetização. E dizem, né, há registros que essa publicação, né, o Gune I, foi responsável pela alfabetização de até 500 mil crianças. Então foi muito influente, foi muito importante e, querendo ou não, tinha uma preocupação do governo em criar esse tipo de material
quadrinizado para as crianças, né? Então tem uma importância muito legal das crianças serem alfabetizadas lendo quadrinhos. É bom, ao mesmo tempo que não é tão bom porque pode acabar criando aquele estigma de quadrinho para criança, coisa só para criança. Porém, antes disso acontecer, a gente tinha o Gurgulu, às vezes o Repórter, né? O gay lá, o Maxureja Gay, que eram quadrinhos para pessoas mais velhas. Não vou dizer infanto-juvenil, mas era para adolescente para cima. Então, o Gurgulu, principalmente, era para mais adulto, porque tinha umas coisas bem doidas. Nada muito barra pesada, tá? Mas era mais assim, malemolente, né? Que a criança não saca a malemolência, mas o adolescente já pode sacar e o adulto, né? Na hora fala assim, até me identifico, às vezes. E aí começa os anos 2000, século 21, né? E nesses anos 2000 começam a ter vários artistas se juntando para fazer coletivos, revistas antológicas e tudo mais. Por exemplo, a Kugali é criado pelo Junibar, um senegalês que vai para Londres e cria uma startup de quadrinhos, né? E o cara é muito bom. O Junibar trabalhou na gringa, trabalhou em publicações da Image Comics nos Estados Unidos, fez algumas artes para Marvel também. O cara é muito fera. E ele publica a revista chamada Jelia, né? A Jelia, inclusive, foi publicada aqui no Brasil pela editora Script, que é, ó, uma arte maravilhosa. Então, assim, até hoje, apesar da Kugali não ter sido feita no Senegal, mas é de um senegalês e o quadrinho é gratuito, muitos deles para o público senegalês poder ver, prestigiar, sem precisar pagar. Isso é muito legal. Senegal, foi ótimo descobrir a história dos quadrinhos do seu país. Sério. Gente, é muito interessante isso. Muito interessante mesmo. Foda. E é isso. Encerramos aqui a história do Senegal. Você sabia de pelo menos parte dessas coisas? Se não sabia, olha que legal. Agora o tanto de coisa que você está descobrindo. Inclusive que aqui no Brasil foi publicado uma revista de um autor senegalês, né, que é a revista de Elia, né? É isso. Se você tiver gostado do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva para ficar atento aos novos vídeos, né? Os próximos quadrinhos dos eliminados, né? Triste que perdeu a Copa, mas feliz que tem uma produção de quadrinhos que se mantém apesar dos pesares. É isso. Espero que tenham gostado. Como eu já falei, divulgue, espalhe a palavra, espalhe quadrinhos. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. De novo, Senegal é legal.